ex-ministro Osmar Terra. Senhor presidente, eu queria fazer uma manifestação aqui, primeiro de respeito e de apoio ao ministro Mandetta, que está conduzindo com muita sabedoria e competência esse processo. E eu não vejo nenhuma contradição entre o que o presidente falou e o que o ministro tem, da forma que o ministro tem conduzido. Tá tentando, na imprensa estão tentando me entrevistar, agora dizendo que o ministro, que o presidente mudou a orientação. Não mudou nada, a orientação é a mesma. Em nenhum momento o ministro propôs confinamento horizontal, quer dizer, botar... Em nenhum momento propôs fechar a escola, em nenhum momento propôs fechar a loja, fechar shopping, não propôs fechar nada, né? O que ele está falando é que tem que ter, quanto mais exames, melhor, que é o que aconteceu na Coreia. A Coreia é um país que não fechou um barzinho, não fechou nada, e tem a menor letalidade de todos os países que estão enfrentando, com um grande número de casos, né? Israel também não fechou nada, né? Os Estados Unidos está voltando atrás, né, na questão do lockdown, shutdown, não sei como é que chama lá. Então, e o que o presidente está defendendo? O presidente acha que tem que ter um isolamento do grupo de risco, dos idosos, das pessoas que têm risco de doença, das pessoas que estão com sintomas da gripe, né, do coronavírus, as pessoas que estão com os familiares, esses têm que ser isolados, esses têm que ser protegidos, inclusive, né? Eu volto a insistir, os asilos de idosos têm que ter uma política, nós temos que defender isso aqui, né, e ter de que maneira a gente pode colaborar com isso como Câmara também, de ter um apoio a esses asilos, né? Então, eu não vejo contradição, e vejo o ministro Mandetta trabalhando com muita competência, inclusive arrumando recursos e articulando a produção de respiradores, se for necessário. Sempre o ministro tem que trabalhar com o quadro mais severo, né? Eu acredito que não vai ser necessário tanto, né, os respiradores. Eu tenho essa experiência quando eu coordenei o enfrentamento ao H1N1, que foi pior do que essa epidemia, matou mais gente do que essa epidemia vai matar, né, ou adoecer. E posso dizer que, rapidamente, aqui eu tenho uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso, que foi a Carmen Zanotto, também em Santa Catarina, né? Nós fizemos uma tabelinha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali, nós éramos secretários, os dois, e não fechamos uma loja, não fechamos uma escola, não fechamos... Aliás, até eu quero dar esse depoimento aqui, nós fechamos escolas, né? E tivemos que voltar atrás, porque quando a epidemia começa a subir no mês de julho, no início de julho, pleno inverno no Rio Grande do Sul, a da H1N1, e aí as escolas entram em férias, e a primeira ideia que nós tivemos é que as escolas em férias vai melhorar, né? Vai diminuir a velocidade de subida da curva, né? Não melhorou nada, empinou quase a curva, né? Aumentou mais o contágio nas férias, porque os meninos vão para algum lugar, vão se contaminar em algum lugar, vão brincar com os colegas, vão na rua, vão na casa dos amigos, não vão ficar parados em casa 1 mês, 2 meses, 3 meses, olhando para o teto, né? Então, aumenta o contágio. Naquela epidemia tinha um agravante, que era os meninos ficavam doentes e morriam, né? Podiam morrer. Essa não tem um caso de menino que ficou doente e morreu por causa dessa epidemia na Itália, nos outros países aí onde os casos são mais graves, né? Nós demos mais 14 dias de aulas suspensas quando terminou as férias. Então, foram 6 semanas de aulas suspensas. E a epidemia só piorou, né? A curva da epidemia só piorou. Então, é aí que a gente começou a avaliar essa questão de fechar, porque o vírus é uma força da natureza, ele está em toda parte, ele já está em toda parte. Para ter uma pessoa com um diagnóstico do vírus, mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas já pegaram o vírus e são assintomáticos. Para ele fechar o ciclo e começar a cair o número de casos, tem que ter, em qualquer circunstância, tem que ter mais da metade da população contaminada, né? Então, isso vai acontecer, é inexorável, isso vai acontecer, né? E temos que proteger que os mais idosos não entrem nesse grupo, né? E que esse grupo, depois, protegendo o efeito rebanho, ele protege os que não foram infectados ainda, porque o vírus não consegue passar por eles, né, na sua progressão, e com isso protege realmente os casos de maior risco. É isso que nós temos que trabalhar. Por isso que é importante detectar, aumentar o número de exames que o ministro Mandetta está fazendo, deixar contingenciado aí os recursos para
para trabalhar o aumento eventual de número de internações, né? Até agora, com 2.000 e poucos casos constatados, nós já devemos ter alguns milhões de pessoas com o vírus, né? Por isso que ele está progredindo tão rápido. Então, em 6 semanas vai se cumprir essa curva, o ápice da curva. Em mais 6 semanas termina. Então, 20 e poucos de abril, nós vamos chegar no ápice e no início de junho termina essa epidemia, né? Isso foi assim em Wuhan, completou e a mesma curva e ao mesmo tempo que foi a epidemia do H1N1. Então, o padrão é um padrão quase matemático das epidemias virais, né? Isso não tem nada a ver com o que o vírus causa de dano às pessoas, tem a ver com a forma de contágio dos vírus, né? Não existe nenhum trabalho publicado, presidente, até hoje, que shutdown melhora, reduz, achata a curva, aquela conversa que tem para justificar o fechamento. Então, é uma medida de cunho mais político, né? Eu acho que os governadores, a grande maioria está bem intencionado, está tentando mostrar que está fazendo alguma coisa para ajudar a população. Os prefeitos, a mesma coisa. É quase um efeito manada. O prefeito de uma cidade toma medidas radicais, o prefeito da outra, se não tomar, vai parecer que ele não está preocupado com a população. E o problema maior é a epidemia do medo, do pânico que a população está. A população está em pânico. Ela liga a televisão, uma notícia mais grave que a outra. Como as pessoas não entendem o mecanismo de uma epidemia, e nem têm a obrigação de entender, elas estão achando que vão morrer no dia seguinte, né? Vai morrer todo mundo, né? E não se dá conta de que isso causa... E as medidas radicais que são tomadas causam mais pânico ainda na população. Então, nós estamos... A dificuldade, nesse momento, a maior dificuldade nesse momento de ajudar a epidemia a reduzir, a ter menos dano possível, é o pânico da população, né? E quem é responsável por esse pânico na população tem que, de alguma maneira, se responsabilizar por isso e ajudar a tranquilizar. Acho que o presidente deu uma determinação, acho que agora tem que ter um acordo para que seja cumprida essa determinação, né? O presidente foi corajoso, porque ele está indo praticamente contra a maré política, todo mundo está achando que tem que tomar medidas radicais e tal, e ele está dizendo que não, que é a hora de acalmar as pessoas, separar o grupo de risco, cuidar do grupo de risco, ter algum tipo de isolamento desse grupo e fazer com que as outras pessoas tenham a vida mais normal possível, trabalhem, a pessoa pode lavar as mãos todo dia, toda hora, né, tomar todos os cuidados, mas é pouquíssimo provável que as pessoas, tomando todas as precauções, fiquem doentes. É pouquíssimo provável, né? Algumas vão ficar. Só para ter uma ideia, não sei se os meus colegas deputados e deputadas se deram conta dos números. Quando nós temos mais da metade de uma população contaminada para frear o crescimento do vírus, a disseminação do vírus, nós estamos falando em 100 milhões de pessoas no Brasil. Provavelmente vai ser por estado, vai ser conforme a região, vai ter mais num lugar. Então, vamos aí botar 60, 70 milhões de pessoas que vão estar contaminadas. Essas pessoas não vão nem saber que estão contaminadas. Então, para os 100% das pessoas contaminadas, e 70 milhões que seja, nós vamos ter aí 99,6% das pessoas contaminadas sem apresentar sinais da doença. Nós vamos ter aí 50 mil, 60 mil casos, provavelmente, no Brasil. Então, os 70 milhões vão estar contaminados sem saber. Uma parcela vai ter uma quantidade maior uma possibilidade maior de adoecer, e outra de ter uma doença mais grave de falecer, que é daqueles que estão detectados, a letalidade, isso chama-se letalidade, é o número de pessoas que morrem pelo número de pessoas que foram diagnosticadas. Por isso que, quanto maior for o número de exames que o ministro Mandetta fizer, mais ele detectar, mesmo nas pessoas que estão assintomáticas, vai diminuir a letalidade, vai diminuir a proporção de... Mas, na verdade, o número de pessoas que vão, infelizmente, porque cada vida é muito importante, é uma tragédia pessoal, a morte e emocional, mas cada
pessoa que vai... essa contabilidade deveria ser feita com o total dos 70 milhões das pessoas que vão ficar infectadas e que não vão ter nada, mas que vão transmitir. Na Itália, no dia 9 de março agora, 9 de março, a Itália decretou a quarentena radical, né? 9 de março. Tinha 1.596 pessoas, naquele dia, foram diagnosticadas. Então, estava dando 1.596 pessoas por dia, ali já crescendo todo dia. Bom, entrou em quarentena radical. Tinha exército na rua, polícia, as pessoas não podiam andar na rua, não podiam fazer nada. O que aconteceu naquele momento? A expectativa era que caísse o número de casos. Uma quarentena radical em toda a Itália, né? Vai cair o número de casos. Ah, não, mas vamos dar um prazo para cair o número de casos, porque não vai cair logo, que tem gente que estava doente antes, vai ficar doente ali um dia depois, 2 dias depois. Vamos dar uma semana. Vamos dar 10 dias. No 12º dia, foi crescendo, no 12º dia, presidente, teve 5.000 casos, quase 5.000 casos, triplicou o número de casos. As pessoas se infectaram em casa. Os meninos assintomáticos com vírus foram conviver fechados 24 horas com o vovô, com a vovó, com o papai, com a mamãe, infectaram a família toda. Houve uma explosão de casos com a quarentena. O vírus está em toda parte, ele vai entrar de qualquer jeito. Então, a gente tem que ter uma política de isolamento dos mais frágeis. O presidente tem toda a razão no que ele falou, pode criticar até a forma como ele tenha falado alguma coisa, mas ele deu uma diretriz. O ministro Mandetta não tem nenhuma divergência com ele, por tudo que o ministro Mandetta falou até hoje, e eu tenho acompanhado as falas. Ontem, inclusive, o secretário executivo Gabardo explicou como é que o isolamento vertical, né, em detalhes como é que faz o isolamento vertical. Então, eu acho que nós temos que ver de que maneira nós podemos colaborar nisso, né? Nessas formas de isolamento, em que tipo de política que nós podemos fazer. Eu me preocupo muito com os asilos. Os asilos são muito importantes, são um lugar que, se tiver epidemia, vai ser devastador, né? E deixar a vida seguir. Não vamos deixar, vamos retomar o comércio, vamos retomar as escolas, vamos retomar a vida, porque isso não vai aumentar o número de casos em relação a tal do isolamento, a tal das medidas que estão sendo tomadas agora.